Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo meu. Hoje eu vou reagir a um vídeo que eu vi aqui, que eu tava passando aqui, eu achei muito interessante pra estar gravando aqui no canal. O título do vídeo é Como Rockefeller Controla Sua Vida Mesmo Morto há 88 anos. Então, se você gostou da ideia do vídeo, deixa o like, inscreve-se no canal, ativa as notificações pro YouTube sempre estar notificando. E é isso, rapaziada, não vou me enrolar muito e bora pro vídeo. Então você é John D. Rockefeller. É o começo do século 20, 1911. Você domina 90% das refinarias de petróleo dos Estados Unidos. Definitivamente venceu o capitalismo com seu monopólio implacável que esmagou concorrentes sem piedade para se tornar o verdadeiro magnata do petróleo. Ainda que neste mesmo ano a Suprema Corte desmantelou seu império da Standard Oil em 34 novas empresas, você nunca esteve tão rico. Seu patrimônio atingiu o auge de 900 milhões de dólares. Esse valor é tão astronômico que, ajustado para os dias de hoje, seria necessário combinar Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates para bater sua fortuna. Mas agora que você garantiu riqueza para as próximas 70 gerações ou mais da sua família, sua mente finalmente se abre para problemas maiores. Porque apesar de acumular montanhas de dólares, você ainda queria algo mais ambicioso: moldar a própria sociedade. E o mecanismo mais eficiente que você encontrou para isso foi também o mais simpático: a filantropia. Você começa a doar sua fortuna e, a partir daí, tudo o que as pessoas fariam, estudar, trabalhar, cuidar da própria saúde, passaria pelo sistema que você mesmo construiu. Esse sistema vai moldar escolas, hospitais, governos e até a mente das pessoas que viverão séculos depois da sua morte. Então, foi dessa forma que a Matrix Rockefeller foi criada e até hoje milhões tentam escapar. No início do século 20, Rockefeller não tinha uma imagem pública muito boa. Seus cartéis secretos, manipulação de fornecedores e outras práticas duvidosas que destruíram seus concorrentes causavam ódio nos 4 cantos do país. Só que as pessoas podem até odiar o bilionário, mas não podem odiar quem doa dinheiro. Então ele começou a doar parte da sua fortuna. Criou a Fundação Rockefeller em 1913. Aos olhos do público, ele deixava de ser o barão cruel do petróleo para se tornar o grande benfeitor da humanidade através da caridade. Mas suas doações não eram neutras. Ao financiar universidades, pesquisas e hospitais, ele não só concedia dinheiro. Rockefeller também definia a direção dessas instituições. Quem paga, escolhe a música. E ele sabia exatamente o que queria que tocasse. O alvo principal era claro: educação e saúde. Porque controlar o que as pessoas aprendem e como elas se tratam é controlar a própria sociedade. Então, a primeira engrenagem desse plano estava na sala de aula. No início dos anos 1900... Se eu não me engano, rapaziada, eu acho que ele controlou muito o que você aprende na escola. Acho que ele doou muito dinheiro pra tudo que ele queria colocar assim em prática, tá ligado? Que ele queria criar uma classe de trabalhadores. Ele vai explicar um pouco aqui, eu acho que ele vai chegar nesse ponto aqui. O sistema educacional dos Estados Unidos ainda era descentralizado. Muitas escolas rurais ensinavam de forma comunitária, com currículos variados. Isso não servia para Rockefeller. As palavras do prefeito de Nova York, John Hailan, demonstram melhor como era o clima na época. A verdadeira ameaça à nossa república é o governo invisível, que, como um polvo gigante, estende suas pernas viscosas sobre nossas cidades, estados e nação. Para fugir de meras generalizações, deixe-me dizer que à frente desse povo estão os interesses da Rockefeller Standard Oil e um pequeno grupo de poderosas casas bancárias, geralmente chamadas de banqueiros internacionais. O pequeno grupo de poderosos banqueiros internacionais praticamente administra o governo dos Estados Unidos para seus próprios propósitos egoístas. Eles controlam a maioria dos jornais e revistas deste país. Eles usam as colunas desses jornais para subjugar ou expulsar funcionários públicos que não sigam os seus interesses. Então, através da sua fundação, Rockefeller financiou reformas que padronizaram a educação. Relatórios patrocinados defendiam uma escola que formasse trabalhadores obedientes, não pensadores críticos. Fileiras de carteiras, campainhas,
currículos repetitivos, tudo inspirado na lógica das fábricas. E todo esse plano era pronunciado com uma bela sinceridade. Esse documento escrito por Frederick Gates para o Conselho Geral de Educação, uma fundação filantrópica norte-americana criada em 1902 por ninguém mais ninguém menos que John D. Rockefeller, dizia o seguinte: em nossos sonhos, temos recursos ilimitados e as pessoas se entregam com total submissão a nossas orientações. As convenções educacionais atuais, de educação moral e intelectual, desaparecem de nossas mentes e, livres da tradição, expandiremos nossa boa vontade sobre uma massa grata e receptiva. Não queremos fazer dessas pessoas ou de nenhum de seus descendentes filósofos ou homens de saber, nem homens da ciência. Não temos a intenção de trazer à tona entre eles autores, educadores, poetas ou homens letrados. Não vamos procurar embriões de grandes artistas, pintores, músicos, tampouco advogados, médicos, pregadores, políticos, dos quais temos uma ampla oferta. A tarefa que nos propomos é muito simples. Organizaremos nossas crianças e ensinaremos a elas a fazer de forma perfeita as coisas que seus pais estão fazendo de modo imperfeito. Então Rockefeller não queria filósofos, queria engrenagens humanas para a máquina industrial. E ao financiar universidades e conselhos de educação, ele garantiu que esse modelo se espalhasse. Agora, a dita educação passaria a ser um ensino repetitivo de informações soltas, simplesmente para passar numa prova. Então, essa arquitetura escolar não surgiu por acaso, ela foi projetada. Pense por um momento. Você acha mesmo que os 12 anos obrigatórios que passamos na escola fazendo exercícios, basicamente de memorização, vai fazer florescer alguém realmente sábio? Não é à toa que a nossa sociedade é formada por uma grande quantidade de analfabetos funcionais que não conseguem interpretar um texto. O sistema foi feito de propósito, para gerar uma massa de analfabetos funcionais. Nada de desenvolvimento intelectual verdadeiro, apenas ensino mecanizado para a formação. Realmente, os caras que é tipo a pessoa que não pensa, só faz, tá ligado? Uma pessoa que tem um líder, igual escola é professor, né? Então obedece, tá ligado? É meio que assim que ele foi modificando o sistema educacional. O cara foi bem esperto. De engrenagens que manteriam o sistema funcionando com as elites no topo e uma massa com chance quase zero de ascensão social. Hoje você não escolhe se pode educar seu filho em casa. O homeschooling é totalmente proibido. Tem uma mãe que está sendo processada e multada em R$100 mil por manter o filho estudando em casa. Para não virar um criminoso, um pai atualmente é obrigado a matricular seu filho num sistema educacional obrigatório que vai ensinar de tudo, menos ele ter pensamento próprio e livre iniciativa. No final, provavelmente será mais uma pessoa que aguarda tranquilamente alguém que lhe diga o que fazer e que acredita em tudo que o governo diz e tudo que está na mídia. Educadores respeitados enxergam que a escola na verdade se tornou um mecanismo de alienação e lavagem cerebral para manter o mundo como é, ou seja, prevalecer o sistema que favorece apenas os interesses das elites corporativa e política. Mas a ambição de Rockefeller não parou por aí. Ele também queria controlar como as pessoas lidavam com o próprio corpo. Caramba, o cara foi muito esperto. O próximo alvo foi a medicina. Até então, faculdades ensinavam práticas diversas: fitoterapia, naturopatia, homeopatia. O uso de medicamentos naturais era frequente. Esse ecossistema descentralizado era imprevisível. Rockefeller precisava de um padrão. Então, em 1910, financiou o famoso relatório Flexner, em parceria com Carnegie. Um homem chamado Abraham Flexner viajou pelos Estados Unidos para informá-lo sobre o funcionamento da medicina e dos hospitais em todo o país. O compilado de informações e as recomendações contidas no relatório Flexner resultou no modelo médico que temos hoje. As faculdades de medicina e os hospitais foram obrigados a adotar as recomendações ali dispostas. O resultado? Centenas de escolas médicas foram fechadas.
O que restou foram instituições moldadas por Rockefeller, ensinando uma medicina centrada no uso de drogas patenteadas. E detalhe, Flexner na época defendeu o fechamento de todas as faculdades de medicina historicamente negras. Naquele tempo, o seu racismo era escancarado a tal ponto que ele chegou a declarar no seu relatório que um sanitarista negro bem treinado será imensamente útil, enquanto um negro com um diploma de medicina é perigoso. Mas por quê? Por que Rockefeller tinha tanto interesse em moldar a medicina? Rockefeller não queria perder de jeito nenhum a oportunidade de entrar na nascente indústria farmacêutica, que anos depois estaria faturando 1,48 trilhão de dólares em 2022. Então ele usou sua fortuna do petróleo, tudo no nome da caridade, lógico, para financiar pesquisas químicas. Empresas ligadas à sua rede começaram a transformar derivados de petróleo em medicamentos sintéticos. Os cientistas receberam grandes doações para estudar como as plantas curavam doenças, mas o real objetivo era identificar quais elementos químicos da planta eram eficazes e depois recriar em laboratório um produto químico similar, mas não idêntico, que pudesse ser patenteado. Neste cenário, Rockefeller viu a capacidade de monopolizar. O cara pensou muito corpo humano, educação, uso analgésico ainda. A química e a indústria médica ao mesmo tempo. E com uma nova e gigante vantagem. A criação de patentes sobre os novos produtos seriam capazes de gerar lucros ainda maiores. Até porque o petróleo sempre foi apenas uma commodity. Por meio do seu alto nível de influência, Rockefeller, sua família e seus altos executivos, com suas alianças monopolísticas, estavam conectados ao maior cartel químico da história, a temida IG Farben, um dos motores industriais do regime nazista. Dessa parceria, que nasceu em 1929, surgiu um escândalo no qual a Standard Oil, além de ajudar a financiar o regime nazista, também negou, ou pelo menos atrasou em revelar o segredo industrial dos alemães de produzir borracha sintética, algo que colocaria os Estados Unidos em tremendo risco, por depender de um insumo vital para seus aviões, automóveis e equipamentos de guerra no geral que precisavam de borracha. Isso seria visto depois como uma das maiores traições feitas ao país. Mas um acordo judicial feito em 1942, ainda durante o conflito, colocou fim nessa história com multas simbólicas, perda de patente e alguns executivos prestando depoimentos no Congresso. Com o fim da guerra, a IG Farben foi desmembrada em 3 gigantes. Mas havia um problema. Com a dissolução do cartel, alguns ativos acabariam nos Estados Unidos. E foi a Standard Oil que criou a cobertura perfeita, a American IG. Um conglomerado que absorveu uma rede de empresas químicas e farmacêuticas, como a Sterling Drug, Monsanto e Dow. Então basicamente foi criado um ciclo perfeito. A Fundação Rockefeller financiava escolas de medicina, treinava gerações de médicos para receitar drogas químicas. E quem produzia essas drogas? O mesmo cartel farmacêutico em que eles tinham participação. O resultado foi outro monopólio silencioso. Um cartel que não só enriqueceu os Rockefellers, mas moldou a medicina moderna e a própria indústria farmacêutica que conhecemos hoje. Do ponto de vista público, parecia progresso. Não tem como negar, a medicina passou a ser mais profissionalizada. Antibióticos, vacinas e anestesias realmente salvaram milhões de vidas. Mas nos bastidores, Rockefeller havia criado uma estrutura onde a Big Pharma era só mais um instrumento para a geração de lucro. Todos achavam que a medicina era neutra e o progresso científico era livre de segundas intenções. Mas no fundo, os dois estavam em última instância servindo aos interesses privados. Assim, a medicina serviu tanto para gerar lucros quanto para manter a população saudável o suficiente para continuar produzindo e consumindo num ciclo sem fim. Alimentação e prevenção viraram notas de rodapé e pacientes se tornaram clientes vícios. Terapias alternativas completamente marginalizadas e rotuladas como charlatanismo. Atualmente as pessoas olham para você como um esquisitão se você fala sobre as propriedades curativas das plantas ou de quaisquer outras práticas que não focam apenas na doença ou sintomas. Médicos que tentam trilhar um caminho um pouco fora do consenso foram e são crucificados. E para que ninguém percebesse esse truque, Rockefeller precisou controlar também mais uma coisa. Rockefeller sabia que ciência não existe sem financiamento e que jornalismo não existe sem publicidade. Então ele fez as duas coisas.
Ao patrocinar institutos de pesquisa, ele definia quais linhas científicas tinham futuro e quais eram descartadas. Ao investir em jornais e revistas, através do cartel farmacêutico em que teve envolvimento, ele filtrava o que era publicado. Críticas ao modelo farmacêutico eram abafadas. Terapias alternativas eram ridicularizadas como charlatanismo. O público acreditava estar acompanhando o que a ciência dizia, mas na prática acompanhava apenas o que a rede de fundações e empresas Rockefeller autorizava a circular, pois seus agentes da fundação já estavam infiltrados na Associated Press e também porque Rockefeller já tinha colocado o magnata William Randolph Hearst, dono de dezenas de jornais, no bolso após seu banco salvá-lo da falência em 1930, após a Grande Depressão de 29. Se tem uma coisa que Rockefeller sabia brincar, era de monopólio, e as aulas da vida que ele teve para construir a Standard Oil se provou um recurso valioso para controlar depois a educação geral, a educação médica, a indústria farmacêutica, os reguladores e a mídia, pois todos estavam em algum nível vinculados à sua nova teia de monopólio formada através da dita caridade. Rockefeller morreu em 1937, mas o sistema que construiu continuou. A escola moderna ainda funciona como uma linha de montagem de obediência, a medicina ainda gira em torno de protocolos farmacêuticos, a mídia ainda depende de anunciantes que definem o que pode ou não ser publicado. E tudo isso parece natural, como se sempre tivesse sido assim. E esse foi seu maior feito: não criar apenas riqueza, mas normalizar um modelo de mundo. As pessoas podem até não se lembrar do seu nome, mas quando entram numa escola, numa farmácia ou num hospital, estão dentro do universo que ele ajudou a desenhar. Então, rapaziada, dá pra perceber que o cara foi muito esperto e inteligente, tá ligado? E, tipo assim, usou muitas pessoas ao favor dele, né, mano? O cara queria muito trabalhador sem estar pensando, foi o que ele disse no começo. Que muita gente não quer filósofos, não quer pessoas pensantes. E o cara fez, tipo, a indústria, mano. Indústria para trabalhar para ele, para ser escravo dele, praticamente isso. A forma de cuidar do corpo da medicina, o cara conseguiu alterar totalmente, cara. Às vezes alterar coisas que fazem bem para a saúde, para tirar coisas que fazem mal, para quando a pessoa que está trabalhando, por exemplo, um servidor que está trabalhando para ele, estiver doente, comprar o próprio medicamento que ele financiou para estar vendendo. Então, tipo assim, toda maneira ele estava ganhando dinheiro. Em cima do serviço das pessoas, porque as pessoas não eram tão inteligentes nisso. Em cima da doença da pessoa e aí em cima das notícias que as pessoas viam. Então o cara ganhava, sempre ganhava, o cara nunca perdia, mano. Você tem ideia, até hoje é assim, mano. Trabalha, faz faculdade, faz isso, faz aquilo, segue um caminho assim, registrado e tudo mais, e assim por diante. E as pessoas não param pra pensar, cara, elas não param pra raciocinar. Só vive a vida, às vezes vai, ainda tem filho, ainda vai casa, e ainda vai virando uma bola de neve. E infelizmente, muitas pessoas não param para pensar em relação a isso, como é que funciona, por que eu tenho que estudar, por que eu tenho que fazer isso. E esse vídeo explicou totalmente, muito detalhado. Inclusive, eu vou dar os créditos aqui pro canal Inteligência Visionária, mano. O canal aqui que eu reagi é Inteligência Visionária. Se você quer assistir o vídeo original, gostei muito da edição. Tem muitos vídeos aqui que ele pegou do próprio Rockefeller, muito foda. Parabéns pelo vídeo. E eu gostei bastante, mano. E infelizmente, quando a gente para pra pensar que a gente foi doutrinado, a gente se sente mal. Porque, tipo assim, a gente não sabe, mas quando a gente sabe, a gente se sente um pouco mal. Porque literalmente a gente foi feito pra estar nesse ciclo, mano. A gente não vê o mundo fora, que tem muitas outras coisas que a gente pode estar seguindo. Não é só trabalhar nisso, estudar nisso, fazer isso, fazer aquilo que as pessoas querem que a gente faça. Esse vídeo aqui, rapaziada, foi mais para você refletir sobre sua vida. Deixe no seu comentário quando você parou para refletir sobre esse conhecimento. Deixa aí nos comentários qual foi sua idade que você refletiu sobre isso. Eu refleti, mano, com 17 anos mais ou menos, foi quando eu comecei a parar para pensar. Porque eu já tava terminando minha escola e quando eu comecei a arrumar um trabalho, eu falei, caramba, mano, essa vida aqui não tem sentido. Só trabalho para comer, como para trabalhar, tal, não tem sentido. Tenho que sair dessa Matrix, cara. E foi quando eu conheci o Rockefeller e eu percebi que eu não tava doido, mano. Literalmente foi uma pessoa que colocou coisas pra gente estar fazendo e pra gente tá seguindo sem se perguntar, tá ligado? Sem estar se perguntando, só seguir o que eles colocou como certo.
colegas de trabalho não são seus amigos. Vou deixar aqui no canto para vocês dar uma olhadinha lá. Esse vídeo também vai despertar muito sua mente, para você saber diferenciar o que é trabalho, o que é amigo. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui!